Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal falido. Hoje eu vou estar criando aqui minha própria AU pro Under Event, que basicamente vai ser tipo um concurso assim pra ver qual AU é a melhor, que basicamente, caso você queira saber mais informações sobre esse negócio, eu marquei aqui um youtuber, o Kara, aqui no título do vídeo, e ele parece estar tomando conta aí dessa situação. Então se você quiser, né, saber mais sobre isso, aí vai lá no canal dele, beleza? Aí basicamente a minha AU aqui, baseada no meu inferno recente, é Javel no universo de Undertale, beleza? Então bora lá. Bom, logo de início, o Javel ele ia acordar assim no mundo de Undertale. Ele ia achar estranho, mas tecnicamente ele também ia ficar um pouco alegre, porque, né? Novas pessoas, assim, né? Novas pessoas para ele poder chamar para jogar o jogo de números dele, né? Só um jogo de números, nada mais. E então ele encontraria Flowey. Então ele rapidamente ofereceria para Flowey, né? Para brincar do jogo de números dele. Flowey basicamente iria perguntar que tipo de jogo é esse. Ele ia falar que é um jogo que se seu HP chegar a 0, você perde. Flowey, como não é burro nem nada, vê uma oportunidade de causar caos, né? Pro nosso queridíssimo Javel. Então eles iriam iniciar uma luta. Só que a Toriel ia chegar e atacar a bola de fogo, olha a dicção. Ia atacar uma bola de fogo no Flowey, fazendo com que ele caísse em outro canto longe dali. Javel rapidamente iria achar estranho e Toriel iria perguntar se Javel é um humano ou um monstro. Porque o Javel, ele apesar de ter, né, alguns aspectos de monstro, como por exemplo uma possível altura bem baixa. Porque, ó, o sprite dele, daqui a pouco, olha, ó, ele é baixinho, mano, é baixinho, né? Aí também, né, esse negócio aí dele ter, sabe, dentes afiados assim, e os olhos dele realmente terem detalhes assim de bobo da corte. Apesar de tudo, ele ainda soa como um humano, né? Um humano misturado com um monstro que o Javel parece, né, mano? Ele não parece um monstro assim. Ele também parece um pouco também parece um pouco humano, já que basicamente segue o estilo básico de um bobo da corte, mas enfim. Então, né, provavelmente Javel ia só dizer que ele é um treviano, né? E a Toriel ia perguntar o que que é uns trevianos e basicamente etc, etc. O Javel provavelmente nem ia tentar explicar, mas enfim, né? Aí basicamente então, seguindo pra frente, né? Então, basicamente, o Jeff provavelmente ele ia ficar entediado com a Toriel falando e ele ia só vazar dali, ele ia só vazar, né? Não ia querer ficar ali, né? Provavelmente ele nem ia ter paciência para explicar o que que é os tais trevianos. Então, quando a Toriel perguntasse, provavelmente ele só ia teleportar e vazar dali. Aí, muito provavelmente ele ia explorar o local e quem ele encontrasse, Froget, bichinho voador, sei lá o que, ele provavelmente ia matar mesmo no jogo de números dele, né? Ele ia tentar passar o rodo em geral que trombasse no caminho dele. Digamos que ele faria uma rota neutra, né? Porque ele iria poupar a Toriel e atacar o povo que desafiasse ele por motivo nenhum. Aí beleza. Flowey então, né, observando, ia ficar tanto quanto curioso com aquela criatura, então ia basicamente ficar observando ele ao longe assim, e aparecendo com um pouquinho de frequência, eu diria. Enfim, Javel, depois de matar uma galera no jogo dele, né, o Froget, os bichos lá, o Vegetoid, quem trombasse no caminho dele ia se arrepender. Enfim, então basicamente, né, seguindo aqui mais pra frente, a Toriel não ia ter encontrado o Javel e ele teria já teleportado lá pra saída das ruínas. E saindo das ruínas, então ele ia encontrar Flowey uma segunda vez. Flowey iria dizer então que tá surpreso, que nunca havia visto uma criatura como aquela. E que adoraria saber o quão forte ele é a ponto de lutar até a morte contra algum ser que ele provavelmente ia ter muita dor de cabeça para enfrentar. E o que aconteceria quando esse ser aparecesse?
Então, basicamente, o Javel só ia ignorar isso. E das duas ou uma, ou o Flowey já ia sair antes, ou o Javel só não ia ter paciência pra escutar ele e ia vazar. Então, enfim, né? O Javel basicamente iria vazar e já partia pra Snowden. Basicamente o Sans então apareceria ali atrás dele, né? E o Javel descobriria que ele também é um piadista, porque, bom, o Javel ele é um piadista. Então, né, basicamente, né, porque ele é um bobo da corte, mano. Óbvio que ele é piadista, é um bobo da corte. Então, basicamente, então, o Javel, ele ia até, né, tentar poupar o Sans por conta de que tecnicamente ele também é o caba das piadas e tal. Então ele iria explicar, né, basicamente que ele não é humano nem monstro. Acho que todo mundo ia fazer essa pergunta, que na verdade ele é um treviano. Mas enfim. E aí então, basicamente, eles iriam andando e encontrariam Papyrus. Então Papyrus diria que ele tá tentando entrar pra guarda real e que tá caçando humanos. Javel então fala que não é humano, que sim um treviano. Então Papyrus e Sans meio que deixam ele vazar, sabe? Partir pra frente. E bem, provavelmente, né, ele também ia passar a faca em geral que tentasse desafiar ele, né? Os bichos de Snowd, né, o Ice Cap, a galinha azul lá é esquisito. Enfim, e aí basicamente, né, a galera ia pedir treta com o Javel e o Javel ia dar treta mesmo. Ia dar treta, matava os cabas que entrasse no caminho dele. Mas enfim, Papyrus e Sans iam deixar ele passar. Então, Javel seguiria para Waterfall, onde lá em Waterfall, né, ele veria, né, basicamente novamente o Flowey, né, já que como o Flowey tá seguindo ele em todo quanto é canto, ele ia novamente aparecer, porém até aquele momento ele já não queria ter nenhum diálogo com o Javel, ele só ia ficar observando ele às escondidas, mas o Javel sabia que ele tava por lá, enfim. Então, né, basicamente, ele não iria ser caçado pela Undyne, mas a Undyne ia considerar ele tipo um intruso, talvez. Porque basicamente, naquela cena que o Papyrus fala pra Undyne que não conseguiu pegar o humano, né, na rota pacifista e neutra, basicamente aquela cena seria mudada pra que ele descobriu que tem um novo ser por aí chamado Javel e que ele é um treviano ou alguma coisa assim. Então a Undyne iria achar estranho e iria tentar encontrar esse tal de Javel para perguntar a que propósito ele veio e o porquê que ele tava ali. E bem, a Undyne em algum momento, né, acaba encontrando ele, depois dele matar também a galera que tava caçando encrenca com ele, né, a sereia lá, o bicho musculoso, o cavalo marinho musculoso, etc, vocês entenderam. Mas enfim. Então, basicamente, né, depois do Javel jogar o jogo de números dele com um monte de gente, ele basicamente, né, iria querer agora, né, seguir em frente e ele acabaria sendo encontrado pela Undyne. E a Undyne ia perguntar pra ele lá o que ele tava fazendo e por que ele veio ali, né? A que motivo ele apareceu ali. Então, basicamente, o Javel disse, né, diria que ele não sabe o que, né, do porquê que ele apareceu ali e que ele só acordou ali. E a Undyne então pergunta se ele é algo como um intruso. E até aquele ponto, o Javel simplesmente, provavelmente, já iria ter vazado dali, não ia ter que, né, perder o tempo dele com isso. Então, após o Javel só vazar lá de Waterfall, né, Undyne provavelmente ela ia caçar ele, né, em algum local, né, ficar caçando ele. Então, basicamente, né, ele chega lá em Hotland e no exato momento que ele chega em Hotland, ele vê o laboratório. E então ele descobre que tem Alphys e Metaton lá pra Hotland. Alphys então fica impressionada, porque aquilo ali basicamente um novo tipo de monstro que foi descoberto ali no subsolo, alguma coisa assim. E basicamente então, né, a Alphys ela ia falar um pouco com o Javel e então o Metaton iria aparecer.
E em resumo, no final das contas, o Mettaton ele ia ficar impressionado com aquilo, ia tentar, né, meio que chamar o Javel para participar de algum dos programas dele, porque basicamente, né, um novo tipo de monstro assim descoberto no subsolo, então ele ia querer, né, gravar alguma coisa com ele, né, pro público do subsolo, porque isso ia dar muita fama para ele. E o Javel, então, ele diria que sim, ele iria, né, gravar esse jogo, contanto que, né, ele iria gravar se o Mettaton aceitasse brincar do jogo, no jogo de números dele, né, brincar do jogo de se seu HP chegar a 0 você perde. Então, basicamente, a luta iria começar, onde o Mettaton ele não ia usar a forma Mettaton X, né, porque o Javel não iria ativar o botão. Então, basicamente, né, eles iriam começar uma luta aí. E no final das contas, o Javel acabaria, né, vencendo o Mettaton. Só que o Mettaton percebendo que, né, ele provavelmente iria ser destruído se ficasse mais um tempo ali, né. Ele basicamente já estava fraco. E a Alphys então foi lá ajudar o Mettaton. E, né, basicamente afastar ele do Javel. Então o Javel, simplesmente vendo tudo aquilo, ele decide só seguir em frente, matando mais uma galera que tá esbarrando no caminho dele, né. Ele acaba, né, encontrando no caminho a Muffet, né. E ele acabou não comprando o doce da Muffet. Então a Muffet ficou pistola com ele. Então eles lutaram. E no final das contas, a Muffet vai de F pro jogo de números do Javel. Então, seguindo mais em frente, o Mettaton iria aparecer mais algumas vezes, mas não ousando desafiar o Javel. Até que então, né, o Javel chegaria no Hotel MTT. E lá no Hotel MTT, né, o Sans ele apareceria e convidaria o Javel para entrar lá dentro do hotel, né, na sala de jantar mais específico, né, onde rolavam shows e etc. O Javel aceitaria por um pouco de entretenimento, né? E também para obter mais informações sobre o próprio Sans. Então, chegando lá, o Sans conta a história lá da Toriel e tal. E o Javel diz que talvez ele tenha conhecido essa tal senhora aí. É onde basicamente, né, seria a Toriel. E o Sans então diria o que aconteceu basicamente assim quando você acordou lá nas ruínas. Então o Javel ele explica tudo o que aconteceu lá e que ele só vazou e tal. E bem, o Sans então já ia, né, terminar ali aquele jantar depois de obter algumas informações também sobre o Javel. Então o Javel ele já ia partir. Meu Deus do céu, minha dicção hoje tá foda. Puta que pariu. E beleza. Então, o Javel ele já ia partindo pra dentro do core, matando todo mundo que, né, trombasse no caminho dele, até que então ele chegasse, né, na parte da luta contra o Mettaton X. E então, né, o Javel chegaria na luta e ele basicamente, né, teria a luta da brincadeira do HP chegar a 0 você perde. E eu acho que agora sim o Mettaton morre, né, na forma Mettaton X. E ou talvez, né, aqui tem dois caminhos. Ou ele ia atacar o Mettaton através do modo da rota pacifista, que é desmembrando ele, ou realmente atacando até a morte, igual faz lá no, né, na rota neutra, né? Mas enfim, provavelmente, né, o Javel ele, né, iria atacar o Mettaton até matar, por conta da psicopatia dele. Então provavelmente ele ia atacar até matar. Ou talvez ele ficasse cansado demais e não conseguisse dar o último golpe. Vamos seguir pelo caminho em que ele não consegue dar o último golpe, beleza? Aí basicamente então, o Mettaton recebe a ligação lá, o programa foi um sucesso e tal. E pronto, agora o Javel ele vai ter que seguir lá até o castelo do Esgor. E a Alphys aparece para dizer para ele que ele vai precisar de uma alma de monstro pra né, basicamente passar
por lá, né, assim, passar pela barreira. Então o Javel diz que vai ser bom, porque ele vai poder brincar do jogo de números dele com o rei. E beleza. Então, né, o Javel chegou lá no castelo, né, na New Home. E os monstros foram lá contando pra ele a história e tal de Ezreal e Kara e etc. Então, basicamente, no final das contas, o Javel vai chegando lá no castelo do Esgor e ele acaba encontrando o Esgor. Só que parece que o Esgor não quer lutar, então, né, devido ao fato que o Javel percebeu que os monstros não são exatamente tão maus assim, né? Apesar dele ser meio psicopata ainda, o Javel realmente percebe que o pessoal, ele não são tudo mal. Mas, basicamente, antes que o Javel pudesse tentar, né, ser um pouco amigável com o Esgor, né, ele destrói basicamente a opção de piedade do Javel. Então, eles partem pra luta. Javel, então, pouparia o Esgor no último minuto, né, só que Flowey apareceria, insinuando a regra do matar ou morrer ali onde Javel estava. Então, Omega Flowey aparece. E Javel, vendo que finalmente alguém tão psicopata como ele havia sido encontrado. E a luta se inicia. Omega Flowey apanha, apanha, apanha. E as almas ajudam, né, basicamente. Elas ajudam o Javel a conseguir derrotar o Flowey na luta, né. Quando chega lá, depois da Burst Nightmare. Chegando basicamente lá na... Chegando basicamente lá na Finally. E aí vocês me perguntariam: oxe, ele não morreu nenhuma vez? Não, porque o Javel, vocês sabem que ele usa aquela clássica técnica de que, porra, o cara tá me atacando aqui, então eu vou ter basicamente que, né, tomar bastante cuidados. E, né, antes do último golpe eu vou vazar daqui, igual ele faz no Deltarune mesmo, né, caso você ataque ele até a morte, antes do último golpe ele vaza. Mas beleza, né. Enfim, então, basicamente, ele iria ficar atacando o Omega Flowey, né? Atacando o Omega Flowey até derrotar ele, né? E mesmo que ele morresse, o Flowey mesmo diz, ele não se contenta matando apenas uma vez. Então, o Flowey, né, ele acabar sendo derrotado. E o Javel, né? E eu acho que ele realmente iria matar o Flowey, né, no final aqui da rota neutra. E iria, então, sair do subsolo com a alma de Esgor. E basicamente essa foi a minha AU aí, né. Se vocês tiverem gostado, né, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa AU e tal. E enfim, né. Essa AU aqui eu criei ela bem nas pressas, mas eu acho que ficou bom, né, pro gasto. Para algo que foi quase que tudo improvisado, ficou realmente até que interessante, né? Mas enfim. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, eu peço, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações de quando for sair vídeo novo. E é isso, meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, fui e tchau!